e também no YouTube da Vibe Mundial. Eu sou a jornalista Cristiane Alcalá e hoje o nosso programa está super especial, especialmente para você, quem gosta de esporte. Quem está aqui com a gente é o jornalista Anderson Chene. Tudo bem, Chene? Cris, que prazer. Tudo bem com você? Olá para o pessoal que está acompanhando a gente aí nas redes sociais do mundo inteiro. Prazer rever minha amiga. Um prazer. Trabalhamos juntos há muitos anos. E o Chene é uma referência, né, na área de esportes. É apresentador, locutor, repórter esportivo. Vai contar um pouquinho pra gente dessa trajetória toda, Fala que a gente é multimídia antes de saber o que era. Pois é, pois é. E eu já vou fazer uma revelação aqui para os nossos ouvintes, que eu nunca falei aqui ainda, viu, Chene? Porque o nosso programa é novo. Ah, tá. Vou fazer essa revelação aqui. Primeiro eu vou revelar o time de futebol do nosso produtor, o Kiko Bernardoni. Eu já sei, ele me falou. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Ele tá até de verde aqui nos bastidores, depois ele dá um oizinho aqui na câmera pra gente. Kiko Bernardoni é palmeirense, eu sou corintiana. Eu não lembrava disso. Não lembrava disso? Não, juro que eu não lembrava. Pra mim você era São Paulina, assim, não lembrava. Você nunca foi uma corintiana assídua? Não, assídua não, mas eu sou corintiana, família corintiana, gosto muito do Corinthians. Fiquei triste que o Corinthians perdeu pro São Paulo agora, recentemente. Não tem uma ovelhinha verde? Na família, não. E aí eu tô aqui com o Chene, por que nós estamos falando de futebol também? Que cada um tem seu time, tem sua torcida, a gente super respeita isso, né? Mas o Chene atualmente também é a voz do Allianz Parque, né, do Palmeiras. Então, Chene, vou pedir para você contar brevemente aqui para os nossos ouvintes e internautas um pouquinho da tua trajetória profissional e o que você tem feito de bom hoje. Palmeiras, eu tô há quase 2 anos como locutor oficial do estádio. Eu brinco que eu saí do armário verde. Porque até então, quem trabalha em rádio, em comunicação, todo mundo sabe quem torce para o outro, mas eu fui setorista de esporte, de rádios como Capital, Rádio Globo, CBN, onde a gente trabalhou. E aí você cobria Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. E sempre foi profissional. Nunca comemorei um gol atrás. Claro que você ficava feliz, mas era profissionalismo. Então a gente nunca podia falar o time que a gente revelava, porque a gente estava no estádio. Isso vários colegas passam até hoje. Então, quando teve esse convite de trás para frente que eu estou falando, eu falei, eu passei por tanta coisa, 30 anos, mais de 30 anos como radialista, 25 de jornalista. Eu falei, eu acho que está na hora, porque muita gente não sabia o time que eu torcia. Isso quer dizer o quê? Profissionalismo. Eu assumi, sempre com muito respeito, a gente brinca com as outras equipes, tenho vários amigos, e jornalista sabe para quem torce o outro. E sabe que ali está todo mundo profissional. Mas eu comecei muito cedo, eu tive a felicidade de começar precocemente, com 5 anos de idade. Meu pai corintiano. Ah, verdade? Será? Meu pai corintiano me deu um jogo de botão do Corinthians. E me levava onde? No Morumbi, para ver quem? O Corinthians. E aí eu começava a narrar os jogos, reportar. Com um jogo de botão? Com um jogo de botão, 5 anos. Uau! Começava depois que eu escrevia, fazia escalações. E aí eu comecei a ver que eu queria seguir essa área. Mas aí demorou um pouquinho, mudei, fui morar em outro estado, em outra cidade. Aí eu descobri esse bichinho aqui, chamado rádio. Falei, rapaz, isso aqui é legal, né? Microfone, eu vou trabalhar Estúdio. com isso. Aí comecei a trabalhar com serviço de som em rodoviária, terminal de ônibus, depois rodoviária e depois eu entrei no rádio. No rádio eu comecei a fazer programação. Eu falo que eu fiz tudo, menos programa sertanejo. Fiz tudo. E eu morava no interior, aí já estava no interior do estado. E aí entrou o esporte, comecinho da década de 90. Aí eu tenho que me formar, e a cidade que eu sou de coração, né? Porque eu nasci em São Bernardo, mas me criei em Capivari. Aí eu falei, tem que ir lá para São Paulo para estudar. Se eu quero isso, eu vou estudar. E aí a gente começa, depois de um tempinho, né? Parado, que foi difícil. E a gente entra nas rádios, começa a trabalhar e graças a Deus a gente não parou mais. Rádio. Depois fui trabalhar em TV, jamais pensei em trabalhar em TV. E a gente, graças a Deus, tem uma história legal aí no rádio até hoje. Trabalhando com comunicação, com os streams. Aí passei a narrar, não só a reportar, passei a narrar, passei a ser professor, ensinar a galera mais jovem, porque eu sei da demanda que tem, a dificuldade que tem para encontrar entidades que possam ajudar. E a gente vai tocando a vida assim, feliz da vida, com o que tem pela frente, com muito trabalho, Cris. Que bom, parabéns pela trajetória. A gente pode também contar aqui com a participação dos nossos ouvintes, viu, Chene? Quem quiser fazer pergunta, basta ligar para o 3171-0221, 3171-0221. Gosta de esporte, de comunicação, tem pergunta para o Anderson Chene? Liga aqui para a gente. Pode também mandar a sua pergunta no meu Instagram, @jornalista Cristiane Alcalá, e pelo nosso YouTube, né? O Kiko Bernardoni está acompanhando aqui o nosso programa
ao vivo pelo YouTube nesse momento. Então, quem tiver pergunta pode mandar também. E tem pergunta sobre você que chegou pelo meu Instagram. Essa pergunta, inclusive, é de um jornalista que também já trabalhou com a gente. Vamos ver se você vai lembrar dele. Marco Maciarelli. Maciarelli, o vice-prefeito de Piracicaba, que eu brinco com ele. Pois é, Maciarelli mandou aqui uma pergunta, jornalista do interior daqui de São Paulo também. Trabalha em Campinas. Trabalha em Campinas, né? E o Maciarelli pergunta aqui, Xene, você é de Capivari, na Grande Piracicaba? Tá mandando um beijo pra gente e tá perguntando aqui como é que é sair ali da região do interior de São Paulo para uma grande capital, a maior capital do Brasil, como São Paulo, e trabalhar com o que se gosta, com o esporte. A sorte é que a gente está perto de uma grande cidade, no caso ali do meu Piracicaba, Capivari. Tem gente que vem de outros estados, às vezes a realidade é muito mais difícil profissionalmente em outros centros do país. Um abração, um beijão para meu amigo Marco Maciarelli. Beijo, Marco. A gente sempre conversa quando eu estou devendo visitas lá, o homem não é fraco não. Eu tentei passar no vestibular da Unimep em Piracicaba, ali 19, 20 anos, um pouco mais velho. Não passei, eu falei, eu vou para São Paulo. E eu estava empregado numa rádio que tem até hoje, que é FM Raízes. Fiquei 4 anos lá, estava super bem. E quando eu chego para pedir demissão, ninguém acredita. Nem minha mãe acreditava. Porque eu estava determinado para vir para cá. Sem emprego ainda? Já tinha arrumado emprego, mas não era na área. Tá. Tanto que deu baixa na minha carteira. Hoje em dia nem assina mais carteira. No outro dia eu já estava registrado. Tá. Foi uma bênção ali naquele momento. Fui trabalhar na Fundação Dorina Noil para cegos. Trabalhar como técnico de áudio, nada a ver com rádio. Então ali eu aproveitei, entrei na faculdade, fiquei fora do rádio ali 3 anos, buscando, batendo literalmente na porta, currículo na mão, o pessoal nem sabe isso, disquete, gente, tem umas coisas velhas lá, que é pendrive, que hoje nem existe mais nada disso, era o LinkedIn da época. Entregando em todas as rádios e buscando uma oportunidade até começar a aparecer alguma coisa lá no finalzinho, quando você tem que arrumar estágio, senão a coisa complica, começaram a acontecer as coisas, graças a Deus. Por isso que eu falo para os alunos, quando você está num estágio, num curso, não espera terminar para ir buscar alguma coisa. No último ano, vai buscar estágio. Eu lembro que eu ganhava, nesse emprego na fundação, 3x. Tá. E eu fui ganhando meio x como estagiário na Rádio Globo. Eu falei, o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? Mas aí eu tive a ajuda dos familiares, comecei a me virar, fui trabalhar de locutor de mercado. Tá, locução de varejo que a gente tinha uma amiga fala, né? que me via lá no mercado, ela morava perto, eu vendia pneu, alface, que era para completar a renda do estágio da rádio. Todo sábado, gente, era curioso isso, nós trabalhávamos juntos na mesma rádio, isso há muitos anos, começo dos anos 2000, né, Xene? Isso. Não vamos falar muito aqui para não revelar nossa idade, e às vezes eu ia ao mercado com a minha mãe, eu sozinha e tal, e ele estava lá na locução de varejo, chamando produtos, dando os preços promocionais do fim de semana, né, Xene? Era o que eu tinha ali no mercado, uma fonte de renda maior do que a da rádio, mas eu não podia largar o sonho, porque até para entrar foi muito difícil. Sim. Foi o primeiro curso de estágio do Sistema Globo de Rádio. E eu consegui entrar como estagiário e sair muitos anos depois com uma bagagem incrível, viajando o mundo, conhecendo, fazendo o que eu gostava. E aí continuei, fui para outras emissoras. Mas eu fui atrás. Sim, até eu acho que é bacana a gente aproveitar essa deixa para falar, né? Tem alguma dica especial que você dá para quem quer trabalhar na área de locução, no esporte, na narração esportiva, até com base na tua trajetória? Hoje, o mercado está absorvendo com muito mais facilidade esses jovens homens e mulheres, viu, Cris? Tem muita menina que a gente dá curso de narração, que tem um potencial incrível. E o mercado de streaming, que você tem várias empresas, Live Mode, você tem as rádios pequenas, estou falando não a rádio física, a rádio que tem um prefixo, a rádio da internet. Então, o melhor começo que a gente tem hoje são as web rádios que a gente fala. Então, tem vários profissionais que começam nesse ramo, começa a ter ali um pouquinho de experiência prática, e depois vai buscar entrar numa rádio, numa TV, num grande grupo. E tem vários exemplos. Tem a Natália Lara, que é narradora do Sport TV, que ela treinava narração em casa, depois ela treinava na rede social dela, aí depois teve algumas oportunidades, foi trabalhar um evento de Copa do Mundo no Sesc, depois entrou na cultura na ESPN, e hoje está no Grupo Globo, narrou a final de Copa. Uau! Mas ela era uma pessoa normal que estava em busca do sonho. Então tem que persistir, se aperfeiçoar, para quando chegar essa oportunidade,
a gente que é do rádio, né? Você não gaguejar da comunicação, você não ficar nervoso, tenso, todo mundo vai ficar. E fazer a coisa fluir naturalmente com o seu conhecimento, ter uma boa dicção. Ter voz hoje em dia não é um fator que ajuda, mas não é primordial como décadas passadas. Essa área da comunicação, saber comunicar, saber o que você está falando e como você está falando, o jogo que você está falando. Porque essas novas mídias, você tem jogo hoje do Campeonato Saudita. Ou seja, tem mercado de trabalho, tem mercado. Então, para homens e para mulheres. Hoje está tudo igual e absorvendo muito essa molecada que está na faculdade ou que está buscando o primeiro emprego. Então, é insistir. Hoje, teoricamente, né, é mais fácil do que há 20, 30 anos atrás. Por conta da internet, né? Isso. Legal. Xênia, a gente tem toda quinta-feira aqui um quadro que se chama Momento Fica a Dica. Sempre com a história de um grande comunicador. Então vamos ouvir? Momento Fica a Dica. Heródoto de Souza Barbeiro nasceu em São Paulo em 28 de março de 1946. É jornalista, professor, advogado, escritor, budista e também historiador. Os líderes atuais da Rússia fugiram da escola. Alguém já disse o seguinte: a história não se repete. Quando ela se repete, a primeira vez é como tragédia, a segunda vez é como farsa. A Rússia está repetindo a história como uma tragédia, essa invasão militar, e como farsa porque vai ser desacreditada no mundo inteiro. O que chama mais atenção é que o autor dessa frase é um dos pais da União Soviética, Karl Marx, o homem que criou toda a teoria, que foi colocada em vigor na União Soviética com a Revolução Comunista de 1917, lideradas pelo Lenin, pelo Trotsky e outros líderes soviéticos. Eles não aprenderam a lição. Formado em História pela Universidade de São Paulo, onde também cursou, além da licenciatura, pós-graduação e mestrado. Antes de ser jornalista, foi professor de História Contemporânea durante 25 anos, lecionando na própria USP e no Colégio Objetivo. Heródoto, um grande estudioso, cursou também Direito e, por fim, Jornalismo na Faculdade Casper Libero. Em 1980, junto com Leonel Brizola e Terezinha Zerbini, participou da fundação do Partido Democrático Trabalhista em São Paulo. Em janeiro de 2011, Heródoto deixou a Rádio CBN e a TV Cultura para trabalhar na Record News como âncora e editor-chefe do Jornal da Record News. Desde 1992, são 29 premiações recebidas, incluindo Prêmio Comunique-se, Troféu Dia da Imprensa e Prêmio APCA de Jornalismo. Como escritor, produziu obras voltadas ao jornalismo e também ao budismo. No livro Jornalismo para Leigos, ao lado do colega de profissão Udo Simmons, Heródoto Barbeiro oferece uma visão prática e atual do mundo das notícias, abordando desde o jornalismo impresso até a produção de conteúdo para a internet, sem deixar de mencionar o rádio e a televisão. Todas as rádios hoje estão na internet, todas mudaram, tem imagem. Aparece uma imagem e você vai olhar. Então, enquanto tiver narração, isso é rádio. Momento Fica a Dica. Que bacana a gente acompanhar esse quadro, o Momento Fica a Dica, que é produzido pelo Kiko Bernardoni. E hoje sobre Heródoto Barbeiro, que foi nosso gerente de jornalismo lá atrás, na Rádio CBN, um jornalista, assim, de ponta, né, de grande gabarito. Xênia, até queria comentar com você, tem alguém aí do mercado do esporte, né, do jornalismo esportivo, em que você se inspirou ou ainda se inspira? Eu tive a sorte de lá, menino, né, depois todo mundo, meu pai, querendo que eu fosse corintiano, eu fui palmeirense porque a família italiana do lado da minha mãe. Então eu via grandes nomes, eu ouvia grandes nomes do rádio, que depois eu tive o prazer de trabalhar. Então, Oswaldo Maciel, Osmar Santos, não trabalhei com o Osmar narrando, ele já estava se recuperando, né? Hoje é um exímio artista plástico, mas trabalhei com a equipe dele, tanto que eu levei o Osmar para Capivari para expor quadros, a gente teve encontro aqui na Casper Libero recentemente. Grandes jogadores que eu estava naquele botãozinho, sabe? Viraram amigos, hoje ex-jogadores, então eu tive esse prazer de trabalhar do lado de pessoas que eu ouvia ou eu admirava, ou esportistas do microfone, ou grandes nomes, eu tive esse prazer. Até hoje eu tenho, porque hoje, como eu trabalho também, não só como locutor do Arnes, mas tenho uma empresa, então às vezes eu trabalho com pessoas que não é do meu meio. Ginástica artística, boxe, para taekwondo, esporte paralímpico. E aí você começa a ver histórias de superação e como tem gente arretada nesse Brasil, esportistas. Sem dúvida. Seja do grande grupo que é o futebol, até o para taekwondo, que eu estava falando hoje com a Débora Menezes, que mora lá em João Pessoa e tem uma história de vida sensacional, medalhista paralímpica. Então,
com o trabalho de produção, com o trabalho de jornalismo, eu também vou conhecendo e admirando outras pessoas. Sim, que legal. Xene, como é, na sua opinião, se comunicar com grandes públicos como você se comunica lá no Allianz Parque? Que preparação você faz? Quais são os principais desafios dessa comunicação com o grande público? Porque você vem de uma trajetória de rádio, de televisão, mas estar num estádio se comunicando com a galera ali no calor da emoção é outra coisa, né? Mas essa experiência de TV e de rádio, se eu falar assim, você fica nervoso, dá um friozinho, às vezes quando você vê 40 mil pessoas, é uma decisão como de Campeonato Paulista, que foi no Allianz, de Copa São Paulo, que foi no Allianz. Mas o fato de você vir lá do interior, a gente brinca aqui, eu falo que é Capial porque eu sou do interior. Capial, Pé Vermelho. Então eles faziam shows na praça lá, tinha uma galera. Então você já costumava a se comunicar ali. Hoje, é claro, a responsabilidade é maior. Hoje, a locução do estádio, ela não é feita, eu acho que é a única locução de estádio que não é feita só na cabine. Ela é feita no campo. Você vai pro campo? Vou pro campo, apareço no telão, entrevisto lá nomes palmeirenses e ex-jogadores, artistas, enfim, grandes nomes, músicos de uma forma geral, que são palmeirenses, obviamente, que dão a escalação do time. Que estão ali prestigiando então eu falo que eu aquele sou jogo. locutor, mas ali eu faço tudo que eu sou, locutor, jornalista e radialista. Eu faço os 3 em 1. E apresentador. E apresento tudo lá, olhando para a câmera, que é um negócio que eu fiquei 10 anos numa TV, então eu aprendi a conversar com a câmera. A câmera nada mais era que aquele público todo que está me vendo no telão, não tem o streaming, não está indo ainda para quem está em casa, então eu levo com muita naturalidade. É ruim só quando você não está legal, já trabalhei com garganta inflamada, com voz ruim, de mais de 80 jogos no Allianz nesse período, quase 100. Eu só não fui em 2. Tive alguns problemas de saúde, mas só 2. Mas é muito gostoso. Eu converso com o pessoal. É uma grande entrega ali a ponto de um colega de Minas Gerais, que eu não conheço pessoalmente, mas é jornalista, um narrador, que vai ser o locutor da Arena MRV, do Atlético Mineiro, entrar em contato comigo, pegar umas dicas, conversar. E aí eu fiquei muito feliz que tá O negócio não é assim, eu sou Palmeiras, só que não, acho que todo estádio tem que ter, porque isso é entretenimento para quem está indo lá e que não paga um valor baixo, né? Paga um valor alto para estar ali e é um grande espetáculo. Sim, perfeito. Xene, a questão da importância da comunicação no esporte. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa comunicação, que ela é cada vez mais integrada com todas as áreas, né, do jornalismo, inclusive com o jornalismo esportivo. Como é que trabalhar com essas duas vertentes ao mesmo tempo? Primeiro você tem que saber trabalhar com todas as mídias, como é aqui, por exemplo. Você está falando com um canal aqui, com uma plataforma aqui, quem está te ouvindo não está vendo a sua imagem, então tem que tomar muito cuidado com a linguagem que você usa, sabendo que tem gente te vendo, tem gente que não está te vendo, tem gente que vai te ver depois. Eu acho que a gente tem que tomar o sentido ético do jornalismo como fundamental, tomar muito cuidado com crítica, porque são seres humanos que trabalham com... Do outro lado, né? Vamos pegar o esporte, o carro-chefe, o futebol, e ali pode ter tem um filho, tem um marido, então às vezes as pessoas dão uma exacerbada. O futebol feminino está crescendo, a gente tem que respeitar, você tem que se comunicar com responsabilidade e com conhecimento do que você fala. Para quem entende pouquinho de futebol e para quem entende muito. Então eu acho que as mídias novas chegaram para ficar e todo o trabalho, seja na área esportiva, no segmento esportivo ou não, você tem que ter conhecimento do que você está falando, responsabilidade do que você fala e ser claro e objetivo. Perfeito. A gente teve recentemente agora a Copa do Mundo de Futebol Feminino, né? Espanha, a vencedora, Brasil foi eliminado logo no início. Como é que foi falar, na sua opinião, falar com esse público cada vez mais feminino no esporte? Não apenas na Copa, né, que é um evento de grande porte mundial, mas assim no dia a dia, tá atingindo essa mulherada também que agora acompanha, principalmente futebol, né, que acompanhava antes também de alguma forma, mas não tão intensamente como hoje. Cresceu mundialmente. Eu estava falando, por incrível que pareça, hoje com a Milene Domingues, que chegou ontem de lá. Ela ficou mais de 40 dias trabalhando, ainda está meio confuso, complicado, e ela falou: Xene, tem meninas que não me conhecem, mas eu não quero ficar conhecida, eu quero propagar o futebol feminino. A Milene, ela é ex-mulher do Ronaldo, mas ela é conhecida como embaixadora do futebol feminino no Corinthians. Sim. E ela não importa se é corintiana ou não, ela quer deixar o legado dela, ensinar que lá atrás era muito difícil, que agora está ficando fácil e que agora você tem referências. Você tem, na Arena do Palmeiras, tem jogo do futebol feminino. No Parque São Jorge, no Morumbi, na Arena Corinthians, no sul do país, tem futebol feminino. Quem quiser jogar futebol feminino na escola,
vai ter um professor com uma outra mentalidade, um diretor ou diretora, que vai deixar a menina jogar bola. Sim. Você pega Inclusive as crianças SESI, estão tendo esse estímulo, Senac. né? Eu falo muito que é o seguinte, o crescimento do futebol feminino é o crescimento da narração esportiva feminina. Tem gente que não gosta, tem gente que vai criticar, mas se a menina quer, ela tem a menina que está fazendo do outro lado. Então vou me espelhar nela. Também trabalho com a Roseli de Belo, que a gente fala que são as pioneiras, lá da primeira leva, quando dava uma camisa GG e ela usava M, e era a única que tinha, e não tinha suplemento, e a academia não podia usar do masculino, era uma discriminação exacerbada. Certo. E hoje ela batalha para isso. Então está mudando. Essa Copa só não foi um boom maior por 2 fatores. Ter sido no horário de madrugada e a seleção brasileira ter decepcionado a gente. Mas isso não é o fim do mundo, caças bruxas. Tem Copa do Mundo que pode ser no Brasil em 2027. Eu acho um pouco difícil, mas pode ser. Então eu acho que hoje a gente está olhando para... não está olhando para sexo, a gente está olhando para determinação que a pessoa tem. Seja ela homem, mulher, trans, todo mundo, principalmente no centro, sul, sudeste, está olhando de uma forma diferente. Acho que a resistência ainda e a dificuldade do futebol feminino ainda é grande e também o olhar no norte, no nordeste, no centro-oeste encontra um pouco mais de dificuldade, Cris. Tem também aqui o nosso ouvinte, Hugo Epitácio, ele está te mandando um beijo e também dizendo que adora quando você compartilha alguns fatos, como quando a Rádio Globo terminou aqui em São Paulo, que você também tinha o blog do Xeni, né, com muitas informações aí relacionadas ao mercado, né? Foram 13 anos. O Gão, acho que é o Gão, meu amigo. Eu não lembro sobre o nome dele, mas acho que é ele. É o Hugo Epitácio aqui pelas redes. Isso, não, quando eu falo de Rádio Globo deve ser o Gão mesmo. A Rádio Globo, infelizmente, acabou por uma má administração. É aquele exemplo... Acabou em São Paulo, né, Acabou Xeni? em São Paulo, mas praticamente não tem a mesma essência onde está no Rio de Janeiro. Mas a gente, quando viu que ia acabar, dentro da pandemia, Cris, a gente começou a trabalhar com uma outra visão. Começar a mexer com multiplataforma. Então a gente fez uma live de 8 horas com mais de 40 pessoas que trabalharam na Rádio Globo. Mais de 50, 8 horas e meia. Então a gente conseguiu fazer uma despedida honrosa, a gente que gosta de rádio, e tinha um blog também. E agora com esse negócio de internet, direto o pessoal manda, isso aqui é você? Eu falei, eu? Na pandemia, você estava vendo aqueles jogos que passavam, né? Não tinha jogo? Eu olhava e falei, esse jogo estava bom, eu vou ver, eu tô atrás do gol. Eu falei, nossa, eu tô nesse jogo aí, eu não lembrava. Então é gostoso ter boas memórias e defender aquilo que a gente ama, né? Sim. Acho que o rádio evoluiu muito, mas infelizmente temos histórias de emissoras de rádio que não existem mais, por N exemplos, né? E a Rádio Globo, infelizmente, é uma delas que marcou a história. Certo, Xeni, a gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso programa, eu queria que você deixasse seus contatos para os nossos ouvintes, para quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, te acompanhar. Xeni no Campo. Xeni no Campo é o nome da minha empresa, é o nome das redes, que era o nome do blog, que não deu mais para continuar. Xeni com CH? CHENI. Xeni no Campo, aí você vai ver um pouco da trajetória, principalmente no Instagram, dos trabalhos que a gente faz de comunicação esportiva, dos trabalhos que a gente tem em Allianz Parque, do Palmeiras, enfim. Um pouquinho da comunicação, não só minha, de uma equipe e também dos alunos. A professora Cris sabe muito bem que tem uma galera muito boa por aí. É verdade, é verdade. E que quer investir no esporte, isso é muito legal, Isso né? é muito bom. Xeni, obrigada demais pela tua presença. Foi um prazer conversar com você. Ficaria horas aqui, eu tenho certeza que os nossos ouvintes e internautas também. Então, muito obrigado, eu que agradeço. E depois você vê com o Kiko aí, 2 ouvintes para ir para o Allianz Parque num tour, segunda a sexta-feira. Põe a linha aí, tá. Aí você presenteia o seu ouvinte. Uau, então, ó, a gente vai ficar convidado aí, lá. hein? Tá, maravilha, a gente vai combinar direitinho, a gente divulga nas nossas redes. Isso, Cris. Exatamente. @ Xeni no Campo, @ jornalista Cristiane Alcalá, a gente faz esse alinhamento. Eu lembro que o Comunica Fica a Dica tem produção do Kiko Bernardoni, os trabalhos técnicos do Doni, do Euri Benevento, a direção da Vibe Mundial é do Toninho Nascimento, a direção geral da emissora da Dona Lúcia Abreu. Quinta-feira, 3h30 da tarde, a gente volta com mais Comunica Fica a Dica. Obrigada, Xeni. Obrigada, gente. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Termina agora na Vibe Mundial, programa Comunica Fica a Dica, com Cristiane Alcalá. O seu panorama semanal sobre o universo da comunicação. Produção Kiko Bernardoni e Cristiane Alcalá. ZYD 994, ZYK 777. A rádio que toca a sua vida. FM 95,7.
960, Vibe Mundial FM. Na Juliana Flores, você tem mais de